Queridos amigos e irmãos, celebramos o 17º domingo do tempo comum. O Evangelho proclamado é de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu à montanha e sentou-se ali com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que estes possam comer?" Disse isso para experimentar Filipe, pois ele bem sabia o que iria fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um." Um dos discípulos, André, Simão de Simão Pedro, disse-lhe: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. O que é isso, porém, para tanta gente?" Jesus ordenou: "Fazei-os sentar-se." Naquele lugar havia muita relva e lá sentaram-se os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que se saciaram, disse aos discípulos: "Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas diziam: "Este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo." Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Domingo do pão que transborda das mãos, dos cestos, que parece não ter fim. Enquanto o distribuíam, não faltava. E passando de mão em mão, permanecia em cada mão. Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Um pão de cevada, o primeiro cereal que amadurece. Um menino no qual um homem amadurece. Aqueles primeiros frutos da humanidade entenderam tudo. Ninguém lhe pediu nada. E o menino disponibiliza tudo. Esta é a primeira centelha da resposta à fome da multidão, à fome do mundo. Mas o que são 5 pães para 5.000 pessoas? 1 para cada 1.000? O Evangelho sublinha a desproporção entre o pouco de partida e a imensa fome que assedia aquela multidão. Desproporção, porém, é também o nome da esperança que tem motivos que a razão desconhece. E o cristão não pode medir suas escolhas apenas pelo que é razoável ou possível, porque devemos acreditar em um ressuscitado se nós estamos amarrados ao possível. Sentimos a mesma desproporção diante dos imensos problemas do nosso mundo. Só tenho 5 pães e os pobres são legiões. Mas Jesus não dá atenção na quantidade. Muito menos, uma migalha é o suficiente. É a loucura da generosidade.
E di fatto, logo che gli contano sobre a poesia e a coragem desse menino, Jesus sente como uma primavera dentro. Fazei sentar as pessoas. Agora sim, agora é possível começar a enfrentar a fome. Jesus tomou os pães e depois de dar graças, os distribuiu a eles. João não conta como isso aconteceu. Nunca saberemos como certos milagres acontecem. Eles simplesmente acontecem. São até muitos. Acontecem quando vence a lei da generosidade. Um pouco de pão partido com os outros é misteriosamente suficiente. O nosso pão guardado zelosamente para nós é o início da fome. No mundo, dizia Gandhi, há pão suficiente para a fome de todos, mas insuficiente para a cobiça de poucos. A Organização das Nações Unidas se propôs vencer a fome em 2015, mas hoje ainda estamos muito distantes deste objetivo. A especulação sobre a fome devora a comida para 50 bilhões. O escândalo dos alimentos jogados no lixo. E Jesus diz, recolhei os pedaços que sobraram. Jesus diz aos discípulos, depois de ter saciado a fome da multidão que o seguia. Somos convidados a mudar os estilos de vida, porque há tanto pão na terra, tanta comida, que se não fosse jogada no lixo e fosse partilhada, daria o suficiente para todos. E em vez disso, a grande maioria se preocupa em acumular, e muito poucos para distribuir. Vejam que menos de 20% da população possui 86% da riqueza mundial. Deveríamos sentir vergonha. Passamos por mesas com muitos comensais e pouca comida na cozinha para mesas desertas, com abundante comida na geladeira, na despensa e assim por diante. Jesus pegou os pães e depois de dar graças, os distribuiu. 3 verbos abençoados: tomar, agradecer, doar. Jesus não é o dono do pão, ele o recebe, passa por ele, um simples lugar de passagem. Quando nos consideramos donos das coisas, profanamos suas almas, arruinamos o ar, a água, a terra, o pão. Nada é nosso. Nós recebemos e damos. Somos como que atravessados por uma vida que vem antes de nós e vai além de nós. E Jesus deu graças ao Pai e ao menino sem nome, à terra e à chuva do inverno, à pedra de moinho e ao fogo, mãe e pai do pão. Tudo veio ao nosso encontro. É a vida que nos hospeda, dom que vem de um divino labirinto de causas e efeitos, o que torna a vida um sacramento de comunhão. E Jesus os distribuiu, porque a vida é como a respiração, que não pode segurar ou acumular. É como um creme que não dura até amanhã, estragar se tu guardas. Então, dar é viver. É bom meditarmos o que o Papa Francisco escreve na encíclica sobre o cuidado da casa comum. Diz o Papa, temos demasiados meios para escassos e raquíticos fins. Quanto mais vazio está o coração das pessoas, tanto mais precisa de objetos para comprar, possuir e consumir. É sempre possível desenvolver uma nova capacidade de sair de si mesmo rumo ao outro. Então vamos tentar apostar em outro estilo de vida. Não deixemos-nos arrastar pelo consumismo supérfluo, fim em si mesmo. O Papa Francisco diz ainda,
quando somos capazes de superar o individualismo, pode-se realmente desenvolver um estilo de vida alternativo e torna-se possível uma mudança relevante da sociedade. Senhor Jesus, o gesto que tu fizeste naquele dia não é um entre muitos, mas um sinal decisivo, porque nos permite entender a ti e a tua missão, o que passa pelo teu coração, o que ofereces e pedes a cada um de nós. Senhor Jesus, tu conheces a fome dos homens, todo tipo de fome, a fome dos pobres que nada têm para comer, a dos doentes abandonados a si mesmos, mas também a dos que têm uma necessidade espasmódica de ternura e de afeição, de amizade e de companhia, de alívio e de solidariedade, de perdão e de benevolência, de mão estendida e rosto fraterno. Tu queres preencher essa fome que desperta a tua compaixão. E sabes muito bem que o dinheiro não fornecerá a resposta certa. Portanto, tu aceitas um ponto de partida completamente inadequado, 5 pães de cevada e 2 peixes. Te confias ao Pai e começas a distribuir até satisfazer abundantemente toda a multidão. Dessa maneira, tu nos ensinas que quando estamos dispostos a compartilhar aquele pouco que temos, conseguimos de verdade fazer maravilhas. Meus irmãos, Jesus não cria pães e peixes a partir do nada. Cria a partir dos 5 pães e dos 2 peixes daquele menino. Ao multiplicar os pães e os peixes, Jesus multiplica o dom do menino. Uma pequena quantidade pode ter um valor infinito. Jesus não olha como nós. O nosso olhar deve ser como o de Jesus. Então, nesta semana, vamos aprender a olhar como Jesus. Quando damos amor, amizade, um pouco do nosso tempo ou simplesmente um sorriso, quando procuramos respeitar o outro sem julgá-lo, quando fazemos um caminho de perdão, Jesus serve-se deste pequeno pouco para construir conosco pacientemente, dia após dia, o seu reino. Tenha um domingo abençoado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.